Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, bem-vindos à caverna. Pessoal, temos que ligar alerta. Já vou ter que trazer isso aqui pra gente bem, eu diria até um alerta grande, tá ok? A gente vai falar sobre isso, que é o fechamento do mês, mas a gente também tem pontos favoráveis, né? Que está até acontecendo aqui na tela, né? A gente está numa estrutura de alta no diário, isso é bacana para dentro daquele nosso caixote, né? Deixou um cartãozinho aqui, a gente vai falar sobre esses pontos positivos, mas antes, não tem como. Infelizmente, a gente vai ter que falar sobre isso aqui, que é justamente com o fechamento do mensal. E é bem delicado mesmo, tá, pessoal? Deixa eu te tirar aqui para facilitar a nossa visão. O que aconteceu com o mensal e o grau de importância disso, que é justamente ele ter perdido um suporte. Esse cara que fechou abaixo, isso aqui, gente, sinceramente, a gente vai ver junto o tamanho desse alerta, vocês podem categorizar como que for, mas isso aqui é algo que definitivamente não é bom, tá ok? Por que que não? Vocês já viram toda a história do Bitcoin? O que aconteceu todas as vezes que um suporte do mensal foi perdido? Não houve nenhum. Isso a gente pode, né? Vai ter que dar uma olhadinha, porque é assim que a gente vai chegar à conclusão juntos, porque o mercado é analisando, tá? Mas qual que é a lógica? Toda vez que a gente perde um suporte, né? Esse é o cara que perdeu o suporte, o preço ainda vem mais, né? Deixa eu fazer um bate-bola bem rapidinho aqui para vocês entenderem a importância de quem não entende price action puro, que eu sei que facilita mais, né? Suporte toda vez que a gente tem um candle, né, para cada lado, um negativo e um positivo, cria o suporte, perde suporte, é delicado, né? Ele até trabalha por baixo, né? Quebra, reteste, ainda vem mais buscar zonas, né? Novamente, aqui ele tinha um suporte, foi perdido esse suporte novamente, esse candle que fechou abaixo, o preço ainda veio mais abaixo, né? Aqui a gente tem um caso muito semelhante ao que está acontecendo agora, que é justamente esse rapazinho aqui, ó, ter fechado abaixo aqui, ó, perdido esse suporte, né? O preço ainda caiu mais. A gente for puxar isso aqui para agora, só para vocês entenderem, é a mesma situação. Esse rapazinho ali, ó, perdeu o suporte. Então, já fica a dica, né? E todas as vezes que acontecer isso, infelizmente, a notícia não é boa. Então, perdeu, caiu mais, né? Esse aqui, ó, não perdeu. Foi o suporte que sustentou, mudou a estrutura de fazendo topos mais altos. Não perdeu, não perdeu. Tudo continua indo normal, né? E mais uma vez aqui em cima, quando ele perde novamente o suporte, o preço, né? Aqui tende a cair mais, né? Aqui aconteceu uma coisa que a gente vai ver agora também, que é o delicado da coisa. Vamos lembrar desse movimento aqui, tá? Ele houve uma perda de suporte. Esse carinha fechou abaixo. Desculpa as linhas tortas e tô ruim na mira, né? Mesmo assim, o preço ainda deu uma subida e depois ainda voltou a cair mais, né? Novamente, esse aqui perdendo suporte, né? Se botar certinho aí é porque minha mira tá ruim. Mas aquele de novo errei. Também perdeu o suporte aqui, pouquinho que seja, e o preço ainda caiu mais. E desde que segurou então, o cara é esse daqui. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Perdeu o suporte mensal, né? O preço ainda caiu mais. Esse aqui ainda perdeu, só que enfim, né? Veio completar esse movimento aqui. Ok. Mas só para a gente entender sobre suportes. Então, esse aqui é o último, desde que ele veio subindo aqui, que foi suportando, né? E aqui em cima também a gente tem a mesma história, né? Um momento recente agora nosso aqui, só para a gente entender toda a leitura. Bitcoin não tem muito tempo, né? Tudo recente. Então, a gente tinha esse suporte, né? Desde que ele criou aquele último, esse. Aí ele criou esse. Até então nenhum tinha sido perdido. Esse aqui foi o primeiro cara a ser perdido. Essa história aqui que eu mandei para vocês lembrarem lá, ele perdeu, depois ainda voltou mais um pouco e caiu. Lembra desse detalhezinho que a gente mandou lembrar? Né? Isso aqui é importante? Importante. Vamos voltar lá para a gente entender a mesma história. Foi este carinha daqui. Perdão. Esse aqui, ó. Mesma história, só que só para vocês entenderem como histórias se repetem, tá ok? Esse foi o cara que perdeu esse suporte, depois o preço ainda subiu mais e caiu. A gente viu que na história recente a gente também teve esse mesmo movimento, né? Cadê? Mesma coisa, esse cara que perdeu o suporte, perdeu esse aqui, voltou a cair, né? Depois o último suporte que a gente tinha era esse aqui também, foi perdido por esse cara e o preço ainda mais.
E agora, novamente, pessoal, sentiram o tamanho do alerta quanto a isso aqui? Todos de acordo com isso aqui, não tem o que dizer, não podemos marcar toca o que aconteceu com aqui, né? Se a gente for ver realmente a visão estou falando todos os pontos negativos, lembrando que a gente vai ter pontos positivos, tá? Mas não tem como não alertar sobre isso. Não houve ainda nenhum suporte que foi perdido, ainda mais dessa maneira, que o preço ainda não é, e a gente sabe que tem uma história, né? A possibilidade, a probabilidade do preço ainda vir buscar esse suporte, ou regiões mais aqui embaixo, que vai ser na casa dos seus 15, 14, alguma coisa, né? A 10, 11, né? Essa região, tudo é muito complexo, mas a gente já, né? Mas enfim. Então, atenção total, né? Agora não quer dizer que isso aqui aconteceu que vai. Tenta entender isso aqui, pessoal. Quando a gente fala ligar alerta, né? Não dá para dizer, então agora vai. Toda a probabilidade, toda a leitura que a gente fez agora aqui em pouco tempo, a gente viu que tende muito, mas não dá para dizer que vai. Porque o mercado não funciona assim, né? Cara, é muito novo o Bitcoin. Não aconteceu nenhum caso? Não, não teve nenhum caso desse. Perdeu o suporte desta maneira e que o preço ainda não caiu mais um pouco, né? Só que pode existir uma vez? Pode, né? Mas enfim, todos estão com alerta? Posso passar para os pontos positivos agora? Beleza? Então, a lógica aqui, a minha leitura é bem simples. Se ele realmente vir a perder o suporte semanal que a gente está aqui, né? A gente já puxa os leves lá para falar, né? Que é essa região aqui. Se ele perder isso aqui realmente e vir para cá, região aqui dos 15, 14 da vida aqui, nada vai me surpreender porque a gente já está com o alerta ligado. Beleza? Mas não quer dizer que vai. Tá ok? Tudo até então não está favorável. Tá? Porém, possa ser alguma coisa de segurar mais aqui, que é justamente a história do semanal, do suporte 12 semanal, que é esse cara aqui. Só para quem está de paraquedas. Esse leve azul aqui, que é o suporte desse semanal, né? Que é esse leve que a gente tem aqui desde, que bagunça que está aqui, eu sei, né? Desde 2017, que é toda essa região que a gente está falando nos outros vídeos, né? Bom, então enfim, alertas ligados, falamos, tem que ligar mais do que alerta, ele é grande, gigante, só que a gente vai ver o que está acontecendo agora nessa bagunça toda aqui. Tá muito leve, eu sei, tá chato, tá complicado, mas é porque tá complicado, tá ok? Então vamos falar dos pontos positivos agora, principalmente olhando para o diário, tá ok? Toma água aqui, peraí. Principalmente olhando para o diário, não, a gente tem que olhar para o semanal ainda, né? Então só para recapitular, nosso mês, né? Estamos nessa zona de spike ainda que é o semanal, mas com o suporte perdido, beleza? A gente não tem o level do suporte, se a gente até quiser colocar ele aqui, é interessante a gente já coloca ele, beleza? Semanal, qual que é a visão do semanal? Também não está nada legal, né? E por que que não está legal, né? Porque também perdeu suporte. Esse cara foi o cara que fechou abaixo desse suporte. Só que aqui, né? Então também estamos em alerta, tá bom? Mas aqui começa um alerta um pouco mais positivo, por causa desse cenário aqui. No semanal, né? Também é delicadíssimo, se a gente não precisa de fazer toda a análise do semanal, né? Mas se a gente buscar alguns últimos momentos que aconteceram, principalmente aqui, a gente está aqui embaixo, né? Mas principalmente aqui nessa região de topo, a gente consegue ver claramente, né? Quando a gente tem suporte, tipo aqui, ó, suporte perdido, né? O preço ainda pode subir um pouquinho mais e pimba, né? Ele acaba não criando um topo mais alto. A mesma coisa aconteceu aqui direto. Aqui não teve uma subida mais, mas perdeu o suporte, né? Delicado. Aqui a mesma coisa, perdeu o suporte, né? Delicado. Então, né? Aqui tinha um outro suporte aqui. Esse foi o cara que perdeu. Aqui também tinha um suporte. Esse foi o cara que perdeu. E aqui também tinha um suporte. Esse foi o cara que perdeu. E agora aqui ainda está segurando nesta... estava segurando, né? Calma. Esse suporte, né, foi perdido, né, veio para cá, criou esse aqui e agora esse aqui foi perdido, né? Então, quantidadezinha que a gente desenhou aí, já dá para ver o clima que a gente está agora, tenso, quer queira ou não, beleza? Só que por que que eu falei que o semanal tem algo diferente, de positivo, mesmo com todo esse cenário de perder aqui, tá ok? Então, a partir de agora, a gente viu que o mensal está bem triste o negócio,
mega, né? Semanal também está delicado, tá? Só que o semanal, então, tem alguma coisa positiva. Que é o quê? Nessa estrutura aqui, ele já fez algo parecido. Qual que é a semelhança aqui? Tenta entender. Vou deixar as duas enquadradas aqui na tela. Dá para ver bem. Aqui, ó. Quando a gente teve aqui, nessa estrutura, desse suporte, segurando essa galera toda, inclusive teve esse suporte e esse aqui foi o último que foi perdido. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem. Ver se vai facilitar um pouco mais. Aqui foi a única situação que a gente teve. O suporte recente, que esse cara rompeu abaixo, ainda trouxe o preço mais abaixo, e ainda perdeu este suporte aqui. E mesmo ele ter perdido o suporte recente, ele ainda recuperou. Tenta entender essa lógica. E ele ainda foi mantido pela mínima. Ele segurou pela mínima. Então, essa mínima vai fazer muita semelhança com o que a gente tem agora, que eu vou puxar para a gente tentar ver os dois cenários aqui juntos. Tá? Então, o cenário da mínimas seria esse daqui, ó. Espera aí. Essa mínima ainda sendo respeitada, né? Temos a perda de um suporte recente e de um suporte antigo, né? O suporte antigo e o suporte também. Então, gente, também não é vai acontecer. Lembra que da mesma forma também não existe vai no mercado? A gente está fazendo um estudo juntos aqui para todo mundo tomar as suas decisões, né? Porque é assim que funciona o mercado. E aí, como não existe então o vai, tudo se resume em decisão, em estratégia, não é isso? E aí, o que eu posso dizer agora, sendo bem honesto? Eu não gostaria de ter que tomar uma decisão agora. Tecnicamente, vocês sabem, né? Aí é onde eu tenho que dizer, não há muito, né? Então, já viu que temos alguns pontos, a gente vai falar de mais pontos favoráveis, tá ok? Mas o cenário em geral, né? A minha decisão, você sabe que foi ter comprado nesse suporte, quando o preço chegou aqui, e isso muda toda a história, né? Por quê? Porque você já sabe, eu já lucrei com 15%, já lucrei com 30%, né? E eu ainda estou comprado, eu ainda tenho. Agora, com todo esse cenário, mesmo sabendo que está em região, né, de compra, aliás, região de compra foi mais aqui embaixo, né? Novamente, igual a gente deixou no último vídeo, né? Mas agora ter que tomar uma decisão, cara, o que eu posso dizer? Por mais que a gente vai ver algum cenário positivo agora aqui, né? Eu acho muito delicado. Eu não queria ter que tomar uma decisão agora. A verdade é essa com todo esse cenário. Como já tomei, né? Torna-se muito mais fácil para mim? Óbvio, não há o que dizer. Não, eu tenho que ser honesto com vocês, né? Mas vamos fazer toda a leitura então que a gente tem, considerando, lembrando, né, dos pontos positivos, né? Lembrando que não tem nada favorável, mas aqui agora no momento tem. Então, mediante aquela estrutura que a gente viu de estar respeitando mínimas, né? Essa região de mínima, essa região de compra, que toda vez que o preço chega aqui, o Caverna só grava um único tipo de vídeo, região de compra, região de compra, região de compra, região de compra, e foi região de compra novamente. Quem não quis arriscar aqui alguma coisa, aí que eu me pergunto, vai querer arriscar para cá, gente, que é região de topo, perigoso. Mas enfim, vamos continuar com a leitura, cada um toma a decisão de vocês aí, beleza? Difícil, difícil, não tem muito o que ajudar. Então, no semanal, pessoal, o que a gente tem de favorável aqui? A gente tem uma semana, né? Apesar de ter perdido. Agora eu só vou falar de coisas favoráveis, tá? Mas não termina o vídeo. Oba, que maravilha, a sensação última. Guardei para o final, porque não é assim, né? Mas vamos lá. O que a gente tem de favorável aqui no semanal? Né? Por mais que a gente tenha um fundo, tá péssima a situação também. Tá ok? Toda a estrutura está de baixo. Vamos falar do momento aqui, né? Fundos, topos, fundos, estrutura de baixa, certo? Se tiver que continuar fazendo esse desenho, é isso aqui que continua. A gente precisa de quebrar ela, né? E a gente nem tem mais a estrutura maior, que antes era qual a lógica, né? Essa possibilidade dele fazer isso aqui foi quebrado, porque seria esse fundo até aqui para fazer esse fundo mais alto. Foi perdido esse fundo, né? Que aí melou toda a história, né? Que a gente se encontra agora. Porém, a gente tem uma semana positiva, né? Respeitando mínimas, é o momento, né? Quer queira ou não, mas está respeitando mínimas, rompendo as máximas, né?
Ainda faltam 4 dias. Tecnicamente, se for continuar, a gente vai fazer que leitura. Se ele conseguir mesmo, lá, primeiro ponto para querer brigar, outra região mais aqui embaixo, e depois a região de topo. Né? Só que pá, né? O que a gente pode dizer? Estamos abaixo aqui desta região que a gente consegue ver já nos levels, quando a gente muda para o... A gente nem chegou aqui ainda, para falar a verdade, né? Regiãozinha mais delicada que a gente vai ter aqui nos seus 21. A gente está ainda no diário aqui, brigando no caixote, que é o que a gente vai ver agora, ok? Então, os pontos positivos do semanal é que a gente vem de uma semana positiva, beleza? Respeitando mínimas e rompendo máximas. Então, estamos em um momento de alto, que a gente consegue ver claramente no diário também. O diário, sim, a gente já teve uma mudança de estrutura, tá ok? O que não houve no semanal, só para recapitular, por causa dos seus topos e fundos descendentes, tá? No diário a gente já teve essa mudança de estrutura, a gente já teve uma quebra dela, tá ok? E qual foi essa quebra no diário? Vai dar para encaixar isso aqui, será? Será? Né? Não, vamos fazer certinho. Qual que foi a quebra no diário que a gente teve de estrutura? No momento, tá, pessoal? No macro, tenta entender isso aqui, ó. A visão maior do diário, a gente consegue ver essas porradonas aqui, que é a história do semanal. Quer queira ou não, mais ou menos essa visão aqui. Só que aqui ele já começa, justamente, né? O quê? Perdeu esse fundo também no diário. Aliás, o diário, tá? Último ponto negativo do diário, e para não perder, até o último, né, que a gente tinha antes, esse aqui foi perdido. Também perdeu esse daqui. Então, também, mau sinal, alerta, mais alerta, tá ok? Só que depois desse momento, desse cara, que agora ele torna-se o mais importante de tudo, a gente já vai botar preço, já vai botar os levels aí certinho para vocês, tá ok? Que ele começou agora justamente a fazer a mudança do momento da estrutura, tá ok? Então a gente vinha aqui, tá? Agora eu vou puxar o zoom só nesse pedacinho aqui para a gente entender a mudança da estrutura, tá? Bom, então todos os topos mais baixo, fundo mais baixo, né? Dando a estrutura aqui pra gente. Vamos perder aqui. Mas vocês entenderam? Todos os fundos, né? Só para ficou péssimo isso aqui. Mas o que importa é aqui, ó. Depois que ele deixou os fundos mais baixos, ele criou um primeiro fundo mais alto, né? Ainda era topo mais baixo. Só que aqui, ó, quando ele faz a quebra desse topo, que ele começa a inverter essa estrutura. E agora continua respeitando. Então, esses fundos aqui. Então, agora a gente inverteu. Vamos pensar esse último momento aqui, só desenhar certinho para não ficar. Né? Ele está quebrando agora esse movimento aqui. Então, a gente agora começa a ter. É o que a gente viu no semanal, né? De ter esse canalzinho de alta, de fundos mais altos e topos mais altos. Né? Se isso aqui perpetuar, vai ter que passar essa região, que é a região do nosso caixote, né? Que a gente estava falando desde todo o tempo que a gente estava brigando por baixo dela, e agora a gente está um pouquinho brigando acima. Então agora a gente vai começar a falar pontos positivos que a gente tem aqui no diário, né? Podemos puxar nossos levels aqui, que a gente vai ver as nossas regiões. Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Então, qual que é a lógica que a gente está aqui? O que a gente tem de coisa até interessante que ele deixou para gente? Bom, acho que no último vídeo que eu gravei com vocês aí foi nesse candle aqui. Ele não tinha fechado ainda para dentro desse caixote, né? O caixote é esse pontozinho aqui, né, pessoal? Desde que a gente estava aqui nessa briga, eu já tinha identificado ele, né? Segurando nele. Aqui era a briga por cima dele, jogava o preço para cima. Por baixo, jogava o preço para baixo, para baixo, para baixo. E aqui ele deixou um cartão de visita. Olha que interessante isso aqui. Para dentro desse caixote que estava respeitando para caramba antes, né? Voltou, né? Ainda respeitando esse fundo aqui, certo? Essa região, sim, perdeu esse fundozinho aqui mais ou menos, mas entenda mais o movimento, a fluidez aqui do movimento, tenta entender essa diferençazinha um pouco, né? E quando ele deixa esse cartão de visita, que isso aqui é um ponto importante, né? Se dá para a gente levar de consideração agora, né? Então, ele ainda volta para, depois de brigar para dentro do caixote, ele vem brigar com o topo do nosso caixote, né? E novamente, né, o qual antes, ao quanto que ele brigava, tem aquela história que a gente falava, ou rasga ou engasga, né? Enfim, ele teve facilidade sempre, né? Acabou tendo essa facilidade de cruzar essa região, né? Ele cruzou e pá, voltou, né? Péssimo. Ou seja, precisava de fechar dentro, que foi justamente esse cartãozinho de visita que ele deixou aqui. Né? Porém,
veio novamente brigar o topo. E aqui ele também acabou, não fechou o dia ainda, né? Mas está deixando também um cartãozinho de visita. Chama atenção? Chama atenção. É um alertazinho que a gente tem. Pode ser uma coisa interessante. Olha o tanto que a gente não conseguia quebrar para cima dele aqui, né? Agora é pouquinho, né? E é exato. Como é que é delicado? A gente vai ter esse momento de alta, né? Dessa estruturazinha que já quebrou aqui, que se a gente for continuar ela, aí sim seria mais ou menos esse desenho, não tem que negar. Só que contra toda a história do semanal. Ter perdido o fundo, o mensal, tá negativo. Tá entendendo como tá complicadésimo o negócio? Né? O do mensal, do semanal ter perdido o fundo, né? O mensal tá negativo, perdendo o fundo, né? Enfim. Então, pessoal, o que a gente pode dizer aqui? Que narrativa a gente tem mais aqui sobre o mensal, né? Para o momento. O que a gente quer, então, para pensar uma coisa positiva olhando esse cenário do mensal, né? O que aconteceu? O que esse mês fez perante ao mês anterior? Ele não quebrou máximo, mas perdeu mínima. Então, nada mais justo ele ficar negativo. Se a gente quer que alguma coisa aconteça de positiva, a gente vai querer que inverta isso, que seria o quê? Não perder mínima, ou seja, não, né, até o momento, está muito cedo ainda, falta, né, 26 dias, mas até então, né, mas seria não perder essa mínima, a gente não quer que ele perca essa mínima e venha a romper máximo, né, para mudar a situação desse outro mensal aqui, que ele fez o oposto, né, perdeu mínima, entenderam, né, perdeu mínima e respeitou o máximo, a gente quer que quebre isso ao contrário, né, que a gente queria igual, ter esse cara aqui, né, enfim. Então, a gente precisa de quebrar essa máxima para pelo menos ter essa narrativa e respeitar essa mínima desse mensal anterior. Já fica a dica aí. Ok? Deixa eu puxar alguns levels aqui para a gente ver, então, no diário, no intraday, que levels são esses. Então, a gente está entre... Baguncinha, né? Mas a gente vai se entender lá. A gente está entre esse carinha aqui da casa dos seus 22.500, tá ok? E esse carinha aqui da casa dos seus 18 e ponto 19, 194 aqui. A gente vai ver isso no intraday mais ou menos, como é que funciona isso aqui, tá ok? Bom, vai ser esse topo do mensal, certo? E essa mínima do diário, tá ok? Então, se a gente for botar, acho que coisa que a gente tem mais importância aqui, em todos esses levels, que aliás, no próximo vídeo eu vou dar uma limpada nisso aqui, tá, pessoal? Sei que ainda tá muito importante, mas enfim. Então, volto a dizer, a gente, vamos mudar a cor desse cara aqui, botar ele até de, sei lá, botar ele de branco, não. Vou botar ele de rosa. Eu queria botar uma cor que chamasse atenção. Vou botar esse azul aqui, que eu não tenho nada dele. Vou aumentar aqui. Tá ok? Então, só para ficar esse daqui, a gente vai chamar a atenção dele. A gente quer quebrar esse topo aqui, né? Por outro lado, exato, a gente acaba tendo. Né? O que a gente vai dizer aqui agora de ponto positivo, quando a gente limpa aqui, né? Já que a gente sabe dessa informação que isso aqui é topo do mensal, não tem que mentir, a gente acaba tendo esse caminho aqui que chama atenção, né? Óbvio, a gente vai ter essas regiões aqui, né? Atrapalhar, porque nem nada é, mas em tese tem, né, pessoal? Aí você tá entendendo como eu queria estar mais feliz se o mês não tivesse com aqueles alertas? Podendo falar, pô, que bom, se a gente sair desse caixote aqui, né? De novo, o caixote é muito play da história, né? A gente está dentro dele ainda, né? Tirando esses dois leves, a gente vai ter tecnicamente esse caminho aqui, né? Porque teve uma certa facilidade, vamos dizer pelo menos até aqui, né? Já fica essas, né? Fica. Tem, né, alguma coisa aqui para quem sabe depois, tá ok? Então, lógico, quando a gente puxa os levels aqui, isso aqui ficou meio perdido, né? Esse buraco aqui, a gente acaba marcando muito essa região quando a gente vê o olho mais aqui mesmo. Só que o que level é esse aqui? Além de ser esse fundo aqui, o que a gente tem aqui de importância dele, só para a gente lembrar? Ele vai ser o semanal. Ele vai ser nada mais, nada menos. Mas dá um quê de vontade, sabia, pessoal? De tirar ele. A gente tem que ver ele, né? Porque o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter esse suporte e esse suporte. Que suporte que a gente tem quando a gente olha no semanal aqui?
tentar deixar esse vídeo aqui pra gente, né? Sei que vai ser um vídeo longo, mas bastante. O que a gente tem de pontos importantes aqui? A gente vai ter esse suporte. Vai ter esse suporte. Ó, resistência, 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 né? E essa resistência aqui e essa daqui. Essa aqui a gente meio já que, pá, se livrou dela, né? Se eu não me engano, ela vai ser a entrada do nosso caixote, né? Que é a mesma coisa ali. Vou apagar aqui só para vocês verem, né? A entrada do nosso caixote. Então a gente já sabe que tem ela. Tá ok ela, não dá para mexer muito. Aí fora isso a gente vai ter esse suporte, que é o que? No diário. Esse level que não dá para mexer. E esse passado aqui, tá entendendo? Que é esse level 21. Né? Passou muito livre, passou muito fácil aqui. Então por isso que ele já era um que eu já fico meio querendo já tirar ele, até para abrir um espaço. Mas metade de mim não pode esquecer dele. Tá ok? É, fico tentando abrir espaço nesses buracos aqui, né? Mas enfim, pessoal, a gente tem que ficar de olho nele. Eu vou só diminuir um pouco ele. Eu vou tirar essa região toda. Vou fazer isso que vai me facilitar um pouco. Limpar um pouco isso daqui. No diário, ele acaba representando sim essa região por baixo aqui. Poderia deixar a zona, mas eu vou deixar assim para ficar mais limpo, tá? Isso aqui tem que me chamar mais atenção um pouco. Principalmente isso daqui. Esse leve azulzinho aqui também é um H4, né? Só ver um bisu nele rapidinho aqui. Que ele... ele é a parte de baixo dessa acumulaçãozinha aqui. Tem que se ligar um pouquinho. A gente pode atualizar ele um pouquinho. Colocar ele aqui, ó. Acaba sendo a mesma região. Mas dá pra gente ver, né? A gente puxa pro diário, ele fica meio perdido ali. Cadê ele? Ele fica meio perdido aqui. Ele tá fininho, né? Bom, vocês viram que tem, né? Porque vai chegar aqui, eu sei que vai ter. Óbvio, né? Ah, não, eu não gosto de deixar não, porque é pra muita coisa pra minha cabeça e na hora eu vejo. Você já sabe que tá aí, galera. Quiser marcar, né? Chegando perto, eu me interessar alguma coisa, eu marco ele. Mas eu não vou deixar o level, não. Eu quero deixar mais limpo aqui pra gente continuar. Pessoal, acho que eu posso trazer vídeos mais longos um dos outros, mas eu quero deixar bem detalhados assim, tá ok? Bom, recapitulando então aqui, semanal, a gente tem que ficar atento com essa região mesmo. Esse aqui não, essa zona não dá para tirar. Essa é a zona que a gente já sabe que é do mensal, né? Aí fora isso vai ter muitas coisas que por cima vai ter tempo da gente conversar ainda. O que eu estou pensando aqui? A gente ainda está muito abaixo disso daqui, né? Que é o topo, o topo mais alto do diário, mas ainda é abaixo disso daqui. Seria mais prudente a gente começar a pensar alguma coisa mais aqui para cima, para já ter um alívio um pouco maior, né? Delicado, pessoal. Tentando ver com o máximo de bons olhos aqui. Bom, então dá para tirar muita conclusão. Como eu falei, é uma decisão que eu não queria ter que tomar agora. Aqui é a região de topo, não tem que pensar aqui, né? Se a gente for pensar em alguma estrutura aqui, a gente precisa de um fundo. O último fundo que teve foi esse aqui, né? Que eu posso dizer no mesmo leve que eu comprei, né? Então a região de compra estava aqui embaixo, teve várias oportunidades. Enfim, o fundo estava aqui, aqui é a região de topo. Quer acreditar que ele está fechando aqui vai mais? Ele vai ter que gerar um novo fundo, né? Mas eu já vou acreditar em alguma coisa por aqui? Ele já veio aqui, né? Isso aqui, aliás, foi a mínima do diário de H4, a gente consegue ver ela. Esse level aqui, ó. Agora eu lembrei o que é ele. Isso aqui foi a mínima do diário de hoje, pessoal. Delicado pegar, né? Complicado. Enfim, mas eu vou tirar ele aqui porque isso aqui é level de... A gente já vê a mínima do diário aqui nele. Exato, né? Acaba tendo um suporte mais aqui, mais abaixo um pouquinho. Então esse diário ainda poderia vir mais para cá, né? Casa dos seus 20 mil que vai ser aqui. Só que exato, pessoal, eu não consigo... Aí volta o quê?
né? Se a gente for pensar, aqui não pode pensar em compra, né? Que é a região de topo, né? Vai pensar numa região de compra por aqui, alguma coisa, só que a gente volta para dentro desse caixote, cara. Aí já vai estar muito de novo querendo perder o caixote. Ah, atenção, alerta, né? Não tem, eu fico tentando pensar alguma coisa. Cara, eu não faria, né? Não sei se eu faria. É porque, exato, a região de compra foi aqui, pessoal. Ah, não tem como, não tem como, né? Não tem. Região de fundo, região de topo, né? Aqui, eu vou dizer o que nesse momento aqui foi uma ótima nova oportunidade, né? Enfim. Bom, pessoal, para quem quiser acreditar em alguma coisa, se ele começar a brigar por cima, por enquanto tá brigando por baixo aqui tá meio por cima, mas se ele realmente mostrar muita cara de que ele não quer entrar, tá tentando vir e não entra, não entra para cá, aí sim, aí pode, num movimento desse, pensar alguma coisa mais confortável. Primeiro, ainda vejo muito. Não, como eu volto, eu acho que no último vídeo eu deixei isso, né? Nada me interessa aqui dentro, cara. Nada, 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 nada. Eu não consigo ter confiança. Pessoal, né? Tudo que eu posso dizer realmente, tentar ajudar vocês a alertar ao máximo, né? Não tá fácil. Estamos num momento interessante. Ah, que tá querendo? Tá querendo, né? Está querendo, sim. Só que mediante todo o outro cenário negativo que a gente está aí, beleza? Isso é uma pergunta, né, pessoal? Lembra muito, né? Fed, não sei o quê, pá, região de compra. Quem comprou novamente, que eu posso dizer, né? Toda vez que estava chegando aqui, Fed, a galera morrendo de medo. Já perceberam? É uma dica que eu vou tentar dar para vocês. Né? Eu comprei aqui no primeiro dia, ok, né? Mas por que eu repito isso? Porque, cara, não me interessa Fed, não me interessa guerra, não me interessa nada. Já sabia que isso aqui era um ponto de compra desde, né? Tá no vídeo aí. Enfim, né? E, de novo, pessoal, que eu quero alertar. Toda vez que chega aqui não tem história. Lembra? Fed, pega os dias aqui, ó. Vê o pavor da galera. E o que eu posso dizer? O que está prevalecendo? Para esse acto, o preço, entender que isso aqui é região de compra, né? Ou, ai, Fed, ai, não sei o que, né? Só um alerta para todo mundo aí. Ver se começa a mudar um pouco a história de notícia, né? Pá. Quer queira ou não, o preço está indo, né, pessoal? E era a região de compra mesmo. Então, enfim, quem for com medo, alguma coisa, ou não, né? Enfim, o que eu posso dizer? Para de ver um pouco de notícia, principalmente de, né? Já viram que não tá colando muita história de Fed? Né? Enfim, tentando puxar esse assunto para vocês, para elucidar um pouco quanto a isso, né? Não assiste, minha dica. Esquece. Fed, vira a cara e olha preço. Tenta se entender com preço, entender região de compra, faz uma estratégia, né? Enfim, o que eu posso dizer? Tá o preço aí, tá as informações, não tá fácil, né? Me chama a atenção então isso aqui. Já falei tudo que eu podia, tá ok? E deixa eu pensar mais alguma coisa aqui. É só aquilo então que a gente falou no começo que não pode perder. Tá pacato aqui, mas é porque é esse level aqui. A gente já tinha comentado em um outro vídeo, né? A gente já viu que essa região vem lá de trás, né? É uma região forte, mas vamos limpar também isso aqui. Veja os outros vídeos aí da onde a gente pegou esses levels aqui, tá ok? Eles são levels passados lá de trás. Só que como a gente já tem informação aqui, me interessa isso daqui, ó. E a gente já tá realmente com, né, antecedência no price action. Assista os vídeos aí que vocês vão ver, mas é tudo levels que a gente pega do passado. Passado. Aqui é um level semanal que tem, se eu não me engano, daqui de trás. Esse suporte aqui, essa região aqui, tá ok? Mas o que importa agora aqui, já está atualizado, é este suporte do diário, é o mais baixo de toda essa estrutura. Então, ele realmente, aí, gente, né? Exato. Antes era esse, até então Megas tinha sido respeitado. Esse cara deixou um cartão de visita abaixo. Olha no vídeo quando perdeu isso aqui que eu gravei, que eu falei que a gente ia ter que conviver com isso, e não deu outra. Mesmo ele subindo, ele ainda voltou a perder este cara aqui, novamente para essa região aqui, né? Baita região de compra, galera. Pô, né? Quem marca topo, o que eu posso dizer? Marca topo fala assim, fica querendo agora, depois que o preço vai, fica querendo pensar em comprar, né? Não pode pensar nisso, né? Agora complica muito tudo, né? Lindo esse movimento aqui, lindo, lindo, lindo reteste, lindo, lindo, lindo. Era aqui o movimento, né? Enfim. Obviamente agora é fácil falar. Então a gente não quer perder de jeito nenhum esse daqui. Este é o cara
18.469.2. 18.500 da vida. Não é o suporte que a gente quer perder. Obviamente eu não quero voltar para baixo do caixote, né? Nosso caixote aqui é o 19.539, tá? Isso aqui é o que? É um topozinho que tem aqui né? Do diário, só mais mostra que está dentro do caixote aqui, o 19, mas é a região dos seus 20, né? Naquele level de 1.000 e 5 em 5 mil a gente tem ele, que é o 20 mil. Cadê? Level de 5, zona de level de 5, 5 mil. Região dos seus, cadê? Ah, não, perdão mesmo, é 19 mil. 19 mil. Ih, 19, que cavernão, legal. 20 mil tá aqui em cima, pessoal, perdão aí. Ok, cansei agora um pouquinho. Vamos botar ele aqui de volta. É o 19.600. Pronto. Né? É, porque a gente quer respeitar esse topo aqui. Mas eu volto a dizer, já falei, comentei sobre isso, né? É uma região? É, só que é dentro desse caixote. Ah, enfim, quem quiser brincar com esse caixote é a coisa mais perigosa e chata que tem. Fique à vontade. Já disse que, né? Que o que me daria um pouco mais de conforto é ver o preço, sei lá de onde, vir de cima e ficar brigando aqui, ó. Igual que ele tá aqui, fica por baixo. A gente muda aqui, pessoal, time frame. Consegue ver mais ou menos essa briga por baixo aqui, ó. Eu quero ver o oposto disso daqui, ó, nesse level, ó. Tenta entender isso aqui, ó. Nessa região. Quando eu ver o oposto disso daqui é o preço tentando tomar porrada, tentando tomar porrada, tentando tomar porrada, tentando tomar porrada, tentando tomar porrada. Até, quando eu ver o oposto, ele tentar fazer o oposto, tentar vir para baixo e tomar porrada para cima, aí eu vou ficar confiante nesse level, entendeu? Até então é o oposto. Toda vez que chega nessa região, ele vem para baixo. Eu quero ver o oposto nele. Eu não quero ver isso. Eu quero ver o contrário. Eu quero ver ele chegar nele e ir para cima. Chegar nele e ir para cima. Algo desse tipo, que é o oposto disso. Então, deixa ele tentar ver se ele segura alguma coisa. Para isso, ele vai ter que passar daqui, entendeu? Para isso, ele vai ter que passar dessa região. Tá ok? Exato, né? E aqui está o nosso fundo do caixote, né? Aqui uma pequena diferença, pequena, mas é mais ou menos essa lógica aqui, ó. Quando a gente vê no caixote aqui, ó. Foi rápido, exato, né? Enfim. Mas né, o preço não brigava por baixo, aqui ó, por cima. Ele tá tentando vir tomando porrada, tentando vir tomando porrada. Né? Consegue uma hora, ele vai, né? Enfim, aqui era por baixo, por baixo, por baixo. Né? Rasgou, a gente sabe, né? Sabe, né? Aqui tomou uma porrada daqui, por baixo, e aqui ele deu uma brigadinha por cima. Né? Então é mais ou menos essa lógica. Eu quero ver isso aqui é o oposto aqui para cima. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Forte abraço. Quem gostou, like, né? Aliás, vamos dar like. Dá um comentário também, galera que dá like. Eu sei que nos vídeos aí tem média uns 10 likes. Eu não sei quem são as pessoas que sempre dão like. Porque, pessoal, não sei que frequência eu vou trazer. Mas vocês eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho um carinho por vocês. Né? Um eu sei quem é o Valmir, que é o cara que sempre comenta. Mas quem dá like, cara, comenta coisinha, bota um valeu, oi, sou eu. Só pra eu saber quem são vocês. Quem sabe no futuro qualquer coisa se eu, sei lá, diminuir com o canal, eu crio um Telegram só pra vocês, no caso. Que eu fico meio assim, tem que falar com eles. São as pessoas que mais estão aí, sei que são poucas, mas enfim. Dá um oi, fala valeu, caverna, só pra eu saber quem são as pessoas que dão like. A média de seus 10, né? 10, 15 likes que eu tenho por vídeo. Um forte abraço, o Caveirão vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, tá ok? Então, enfim, espero ter falado tudo. Muita atenção, não está legal. Volto a dizer, tá, pessoal? Mas tem esse momento aqui, vamos ver o que acontece, né? Eu realmente preciso de ver algo diferente. Até então, não, ainda estão muito abaixo. Né? Aqui a gente estava brigando por cima. E agora a gente está por baixo. Né? Eu quero ver o oposto, eu quero ver isso aqui, meio que o preço brigar por cima, tá entendendo? É isso aí. Forte abraço, o Caverna foi, até mais, pessoal. Valeu.